Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem nesse período de isolamento social e como estratégia de nos aproximarmos ainda mais e somarmos junto com as aulas do EducaPE, resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa acrescentar aí, na nossa bagagem mais conhecimento sobre as nossas aulas de genética. Hoje, trabalhando herança quantitativa ou poligênica. A herança quantitativa, também chamada de polimeria de gene cumulativo ou aditivos, ou ainda herança multifuncional ou poligênese. Nesse tipo particular de interação gênica, o gene de dois ou mais pares modificam a expressão do fenótipo, não por sua ação quantitativa, mas sim por efeitos quantitativo ou cumulativo dos mesmos. A gente viu lá na primeira lei de Mendel, ainda na escola, que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam de uma única característica. A gente trabalhou lá cruzamento entre dominante e recessivo para a cor amarela ou para a cor verde, né? Quando lisa e quando rugosa. E na segunda lei de Mendel, que a gente trabalhou não mais na escola, mas através de vídeos, né? Que se baseia na transmissão combinada de duas ou mais características. Então, a gente trabalhou nessa questão da combinação de duas ou mais características, os coelhos, quando selvagens, chinchila, himalaia e albino. Nessa questão da herança quantitativa, não vamos trabalhar com alelos dominantes ou recessivos. Vamos trabalhar com alelos cumulativos, características que vão somar. Esse fenótipo justifica as numerosas e discretas variações individuais de certos caracteres, como estatura, a altura, como queiram, o peso, os pendores artísticos e vocacionais, o famoso QI, bem como a cor da pele na espécie humana. De imediato, vamos trabalhar com a cor da pele. Onde ele traz aqui no nosso material, ele traz um quadro com duas colunas. A primeira coluna, ele mostra o genótipo para a cor da pele e o fenótipo para as cores aí, da pele, tá? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e mulato branco. Para a característica da cor da pele, eu vou ter quatro alelos interagindo. E como eu falei para vocês, aqui não existe grau de dominância ou recessividade, mas sim características que se somam. Os alelos que somam melanina, vamos representar com letra maiúscula. E os que não somam melanina, vamos representar com letra minúscula. Então, a cor negra vai somar 100%. E a cor branca vai somar 0%, ou seja, não vai somar nada. Então, se a cor negra ela soma 100%, ela vai ter os quatro alelos aditivos. Então, eu vou chamar de azão, azão, bezão, bezão. Se a cor branca tem 0% de contribuição, zero aditivos, então eu vou chamar de azinho, azinho, bezinho, bezinho. Veja, letra minúscula para o que não somam, letra maiúscula para os que somam, tá? 75%, 3 aditivos. Azão, azinho, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho. 50%, azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou ainda azão, azinho, bezão, bezinho. E quando tiver apenas um aditivo, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Eu poderia trabalhar aqui também cor dos olhos, comprimento da espiga de milho, comprimento da cauda de alguns animais. E eu chamo a atenção para vocês que o número de fenótipos aí, vai ser diferente do número de alelos. Então, para descobrir o número de fenótipo, eu vou somar o número de alelos mais 1. Vejam que eu tenho apenas 4 alelos que estão interagindo e eu vou ter 5 fenótipos, tá vendo? 4 alelos mais 1 é igual ao número de fenótipos. A herança quantitativa com a proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1 também é um caso particular de interação gênica. Neste caso, em que as diferenças fenotípicas de uma dada característica não mostram variações expressivas. As variações são lentas e contínuas e mudam gradativamente, saindo de um fenótipo mínimo até chegar a um fenótipo máximo. Fenótipo mínimo aí é a cor branca, no caso que nós estamos trabalhando, e o fenótipo máximo aí, para a cor negra.
É fácil concluir, portanto, que na herança quantitativa ou poligênica, os genes possuem efeito aditivo e recebem o nome de poligênes. É aquele que a gente já falou. Herança quantitativa é a herança que soma, que proporciona um acúmulo de informações, tá? Para calcular aquela proporção que a gente viu no slide anterior, já que estamos trabalhando cor da pele e herança quantitativa, nós vamos utilizar para descobrir a proporção a pirâmide de Pascal. O triângulo de Pascal, ou pirâmide de Pascal, é o número infinito formado por números binominais, onde representa o número da linha e representa o número da coluna, iniciando a contagem a partir do zero. Então, vou chamar a atenção para vocês aqui para esse quadro, onde eu tenho 3 colunas principais. A primeira coluna vai ter o número de alelos que vão estar interagindo, o coeficiente binominais, que vai ser a proporção encontrada a partir desses alelos que estão interagindo, e o número de combinações a partir da nossa proporção que foi encontrada. Então, no número de alelos que estão representados aqui pela cor vermelha, que vai do 0 até o 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui ao lado eu vou ter o número de proporção, ou a proporção a partir do número de alelos. Veja que na primeira coluna, dentro dessa segunda coluna, eu vou ter o número 1, que vai se repetir para todos. E eu vou realizar uma soma. Eu vou somar o primeiro número com o meu número que está à direita. Se eu não tenho um número, eu vou somar mais 0. Então, se eu tenho 0 alelos interagindo, eu vou ter a proporção 1. Se eu tenho um alelo interagindo, então eu vou somar 1 mais 0, 1. Então, eu tenho a proporção 1 para 1, número de combinação, ou número de combinações, 2. Quando eu tenho dois alelos interagindo, eu vou realizar a soma. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, quando eu não tenho nada na minha direita, 0, é igual a 1. Proporção 1 para 2 para 1, número de combinações, 4. Quando eu tenho 3 alelos interagindo, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Número de combinações, 8. Quando eu tiver 4 alelos interagindo, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Número de combinações, 16. 5 alelos interagindo, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. 1 mais 0, 1. Número de combinações, 32. Quando eu tenho 6 alelos interagindo, 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. 1 mais 0, 1. 64. Número de combinações. Quando eu tiver aí 7 alelos interagindo, 1 mais 6, 7, 6 mais 15, 21, 15 mais 20, 35, 20 mais 15, 35, 15 mais 6, 21, 6 mais 1, 7, 1 mais 0, 1, número de combinações aí, 128. Para o resultado da proporção da cor da pele aí, encontrado no slide anterior, 1 para 4 para 6 para 4 para 1, 4 alelos interagindo, número de combinações, 16. Mais uma vez aí, a pirâmide de Pascal, dessa vez realmente em formato de pirâmide, fiz da outra forma para melhor compreensão, tá? E aqui é um cruzamento entre a cor da pele, certo que a gente viu que não existe dominante e recessivo, mas sim alelos cumulativos, mas aí um cruzamento, onde ele mostra a proporção encontrada, aí os fenótipos encontrados, né? 1 para 4, para 6, para 4, para 1, os fenótipos das cores, né? Cruzamento entre alelos que somam e os que não somam. E aqui vamos trabalhar alguns problemas para melhor fixar o conteúdo. Então, determinado fruto apresenta variação de massa entre 1 e 2,5 kg, com intervalos de 250 gramas entre cada valor. Aí pergunta-se, quais fenótipos podem ocorrer para esse caráter e quantos alelos estão atuando? Vamos para a primeira alternativa.
Para calcular o fenótipo, primeiro eu tenho que descobrir a variação de massa. Como é que eu calculo a variação de massa? A massa maior menos a massa menor, 2,5 menos 1, que vai dar 1,5, e eu vou dividir pelo número de alelos que estão interagindo, tá certo? No caso aí, 6 alelos. O número de alelos vai ser menor que o número de fenótipos, tá certo? Então, 1,5 dividido para 6 alelos, a variação vai ser de 0,25. Número de fenótipos, só relembrando, é igual ao número de alelos mais 1. No caso aqui, tem 7 fenótipos, certo? Menos 1, que vai ser igual ao número de alelos. Então, somando essa variação, ó, 1 mais 0,25, que foi nossa variação, 1,25. Mais 0,5 novamente, 0,50. Mais 0,25, 1,75, 2, 2,25 e 2,5. Em relação à letra B, quais as classes fenotípicas esperadas e as proporções entre elas, resultantes do cruzamento entre heterozigotos? Então, agora eu quero saber com relação à proporção do nosso resultado da alternativa A. Como é que eu faço? Número de alelos, eu tenho 6 alelos que estão interagindo. Vou utilizar a pirâmide de Pascal, certo? Onde na primeira coluna eu vou repetir o número 1 e vou somar o número 1 com o número da minha direita. Se eu não tenho um número, eu vou somar mais 0. 1 mais 0, 1. Aqui, 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. Para 3 alelos que estão interagindo. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Quando eu tenho 4 alelos interagindo, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Quando eu tenho 5 alelos interagindo, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. 1 mais 0, 1. Quando eu tenho 6 alelos, que é os alelos que estão interagindo aí, no caso da massa, né? 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. 1 mais 0, 1. Então, a proporção vai ser 1 para 6 para 15 para 20 para 15 para 6 para 1. O que eu chamo a atenção é que eu só tenho alelos interagindo quando eles estão em pares, certo? Então, os números aqui, os ímpares, eles são automaticamente descartados. Então, eu posso ter 2 alelos interagindo, 4 alelos interagindo, 6 alelos interagindo. Professor, por que o senhor fez a soma com números ímpares? Por que você botou grupos aí com números ímpares? Para ajudar, auxiliar a descobrir a proporção dos alelos que realmente estão interagindo. No caso aqui, ó, 6 alelos interagindo. Com relação às classes fenotípicas, ó, eu vou ter 1 para 1 kg, 6 para 1,250 kg, 15 para 1,500 kg, 20 para 1,750 kg, 15 para 2 kg, 6 para 2,250 kg e 1 para 2,500 kg. Um segundo problema aí, ó, considere que no milho a altura, agora nós vamos trabalhar com a altura da planta, seja um caso de herança quantitativa envolvendo 4 pares de alelos. Veja, 4 pares de alelos são 8 alelos que estão interagindo, tá? Veja que o número sempre vai ser par e não ímpar. Um indivíduo de 100 centímetros de altura tem um genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. E os indivíduos com 260 centímetros de altura têm um genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão e Dzão, Dzão. Quais serão a altura e os respectivos genótipos dos descendentes do seguinte cruzamento? Então, vou fazer um cruzamento entre esses indivíduos com relação à sua altura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a variação da altura. Como é que eu faço isso? Eu vou subtrair
a altura maior menos a altura menor, que deu 160, né? Deu 160 aqui, ó. E dividir pelo número de alelos, lembra? Número de alelos, 8, e vou descobrir essa variação. E agora o que é que eu faço? Eu vou somar da altura mínima à altura máxima essa variação. Ó. 100 mais 20 centímetros, 120 centímetros. 120 centímetros mais 20 centímetros, ó, 140 centímetros mais 20 centímetros, 160, 180, 200, 220, 240 e 260 centímetros. Como é um cruzamento entre fatores que não somam com fatores que somam, então vou ter aí ó, uma média, né? A geração aí de indivíduos desse cruzamento será de 180 centímetros de altura e o genótipo será Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho e Dzão Dzinho. E essa questão aqui que vocês vão copiar no caderno, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar responder essa questão, tá certo? Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Até a próxima aula e fiquem com Deus!